Olá, bom dia, estamos aqui mais uma vez juntos, né, para a live com Gelásio, né, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, né, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, visto aí nossa solidariedade neste momento em relação às vítimas de Brumadinho, ok? Que Deus conforte essas pessoas e que as autoridades sejam implacáveis na busca da justiça. Hoje estou me dirigindo aqui a você, cliente Anubis, a você, cliente da Real Marques de Araújo, corretora de seguros, né, onde aproveito aqui para mandar um grande abraço para a nossa amiga Divânia, grande profissional, né, e sócia de Jorge Araújo, aqui do meu lado, que vai nos brindar com sua competência, né, mágica. Eu sempre digo que tem dois fatores chaves quando eu tive o Jorginho. Primeiro, pela pessoa maravilhosa que ele é, e depois pelo grande técnico que ele é, e também tricolor junto comigo, logicamente, né? Ontem a gente tomou uma porradinha aí, 2-0, mas estamos aí. Bom, gente, nosso assunto de hoje é portabilidade de plano de saúde. Um tema que é algo carente para toda a sociedade, não é o que interessa a um especialista, né, Jorge? É o que interessa a cada cidadão, porque em algum momento da vida a gente pode trabalhar nesse tema. E usando algo que hoje é comum, que é alguém fazer uma portabilidade de telefone, né, não é fácil fazer uma portabilidade para a saúde. E aí agora, né, Jorginho vai trabalhar com você aqui, dando seu bom dia para todos, ampliando essa contextualização, entendeu? Para então a gente entrar em cada detalhe. Certo, Jorginho? Muito bom dia, meu irmão, e obrigado por estar aqui. Bom, obrigado, Gelásio, pelo convite mais uma vez. Eu acho que esse trabalho que você, junto com a Anubis, faz para o mercado de seguros é extremamente importante, porque as coisas só se constroem bem, só crescem com informação, né? Então, a educação continuada que você faz aqui nessas lives é extremamente importante para o mercado. Então, é um prazer estar aqui discutindo mais uma vez sobre saúde. Esse é um segmento que eu já tenho algum tempo, né, atuando, apesar de trabalhar com os outros ramos, mas saúde realmente é uma cachaça. A gente acaba se envolvendo demais com o assunto e cada dia tem coisa nova. E portabilidade é um tema realmente recente, né? A agência, na verdade, só cuidou de portabilidade a partir de 2009. Então, antes de 2009, não existia regras de portabilidade de cliente. Aliás, essa moda de portabilidade começou por conta da telefonia mesmo, né? Os clientes reclamavam muito, tinham dificuldade de mudar de operador e tudo mais, era uma burocracia muito grande, ele tinha que cancelar um contrato, refazer contrato, e isso demandava custo e demandava também encheção de saco, dor de cabeça, porque o processo era muito burocrático. Veio a portabilidade na telefonia. E aí esse negócio cresceu do ponto de vista de acesso do consumidor para ele poder escolher o que ele quer melhor para ele, e a saúde também copiou esse processo de portabilidade. Você tem uma ideia, a legislação do saúde, o marco regulador é 98, e só em 2009 que se veio tratar do tema portabilidade dentro do sistema de saúde suplementar. Quer dizer, demorou bastante. Pois é, gente, então temos um tema palpitante. Então, gente, você que está aí nos ouvindo, né, participe, pergunte, você pessoa física, você pessoa jurídica, você gestor de pessoas, você gestor de benefícios, fique atento, ouça, pense e participe e pergunte, tá legal? Jorginho, antes da gente começar então a discussão, vamos então trabalhar a parte da conceituação, né? Portanto, o que é uma portabilidade? Em que momento ela se confunde com carência? Pois é bom definir isso, né? Carência faz parte da lei desde o marco regulador e carência, na verdade, determina o tempo que o cliente vai ter de espera para ter acesso a determinados procedimentos. Então, isso faz parte da regulamentação desde 98. Ok. É uma coisa bem entendida pelo cliente, né? Então, ele adquire um plano de saúde e ele vai levar um tempo para que ele possa ter acesso a determinados tipos de procedimentos e atendimentos. A carência
A legislação define 4 tipos de carência específicos que fazem parte da composição da lei, que é urgência e emergência, a carência máxima é 24 horas. Os demais procedimentos, e aí envolve consultas, terapias, tratamentos, exames, que podem ser até 180 dias, inclusive a parte de internação. Parto a termo, que ela é diferenciado, o parto em si, ele tem uma carência mínima de 300 dias, e as preexistências, que são 24 meses. Então, esse é o que a lei determina. Agora, a operadora, por questões comerciais, por interesse de atrair o consumidor, ela pode trabalhar com carências menores do que essa. Ela não tem obrigação, mas ela pode oferecer, e é o que acontece. Você não imagina um plano de saúde com carência para consulta de 180 dias. Hoje, basicamente, né, eles estão segurando a parte de parto e de pré-existência. Pronto. Já demais eles vão reduzindo, cada um tem o seu critério. A portabilidade, aí é um outro conceito, que é você que tem um plano de saúde já, e já tem algum tempo, a portabilidade inicial ela exige um mínimo de 2 anos. A partir desse período de 2 anos, você pode mudar de operadora a seu critério. Essa mudança é um desejo seu. E o que é que significa a portabilidade? Então, portabilidade é o direito do consumidor, depois de um determinado tempo, como cliente de qualquer operadora, fazer a migração desse produto para uma nova operadora e ter um aproveitamento de tudo que ele já cumpriu de carência do plano anterior. Ok, então vamos lá, gente, tá? Veja aí a definição feita por Jorge e o critério de permanência. Então, você cidadão ou você pessoa jurídica só poderá fazer esta mudança depois de 2 anos no mínimo, né? E se você está cumprindo alguma CPT, cobertura parcial temporária, você tem que ficar mais 1 ano. E aqui nas prévias, Jorge me explicou mais uma coisa super importante. Se você mudou de produto, né, você também tem que ter 1 ano a mais, correto? Para uma nova portabilidade. Para uma nova portabilidade. A primeira sempre vai ser ou 2, se você não tinha nenhuma preexistência, cumprindo preexistência, ou no mínimo 3, se você cumpriu alguma preexistência no primeiro contrato. A partir daí, na segunda vez que você quiser portar, teoricamente você muda a cada ano. Você pode fazer a sua migração para uma outra operadora. Quando você muda e faz uma alteração do tipo de cobertura que você tinha, por exemplo, se você tinha um plano só ambulatorial e migrou para um plano completo que envolve a parte ambulatorial e a parte hospitalar, aí você vai ter que, para fazer uma nova portabilidade, você vai ter que cumprir no mínimo 2 anos. Ok. Tá? Portanto, feita a conceituação, temos essa questão da carência e outros tantos desafios a seguir, né? Agora nós vamos cumprir com a segunda parte, né? Nós tivemos, gente, em 3 de dezembro, a divulgação da Resolução Normativa número 438, que traz toda uma nova estrutura que será palco aqui das nossas discussões. No entanto, já existe, né, desde 2009, né, uma legislação sobre isso. Né? Então, antes de olhar o futuro, Jorginho, como é que era isso? Bom, como a gente começou antes, só houve alguma regulamentação de portabilidade em 2009. Qual era a resolução? A 186. 186. Que regulamentava o primeiro momento da portabilidade. E aí ele tinha uma característica. Primeiro, o produto que estava contemplado nessa portabilidade eram os planos individuais. Somente individuais. No primeiro momento foi isso. Ao longo da existência dessa RN, incluiu-se também os planos de adesão, porque aí o mercado praticamente parou de comercializar planos individuais e aí os planos de adesão cresceram muito. Então ele também foi caracterizado nessa primeira RN. E não existia portabilidade para planos empresariais. Então essa é uma mudança que a legislação nova traz. Hoje, com a nova legislação, você já pode fazer portabilidade de planos individuais, planos por adesão e planos coletivo empresarial. Ok. Na RN 186, sobre planos individuais e sobre plano por adesão, né, você tinha uma regra difícil para que o cliente mudasse, para mim quase impossível, eu nunca fiz nenhuma, Jorge também não, né, que trabalhava de uma maneira com rigor excessivo no que tange a compatibilidade de produto. Né? Vamos explicar isso. Pronto.
Para que você pudesse fazer a portabilidade, era exigido duas coisas. Primeiro, você tinha que ter esse mínimo de 2 anos, tá? Ou 3 se tivesse para existência. Além disso, você tinha que ter compatibilidade de produto, os produtos tinham que ter as mesmas coberturas e compatibilidade de faixa de preço. Então era cobertura e preço. Ou seja, um produto nacional, um regional podia mudar para o nacional? Não. Nesse momento da legislação, não. Você teria que ter produtos nacionais para fazer essa migração ou produtos regionais. A contabilidade seria igual. O produto teria que ter as mesmas características. Rede hospitalar? Assim, você poderia ter alguma diferença de rede hospitalar, mas você tinha que ter um produto que contemplasse o atendimento ambulatorial e hospitalar. Se você tivesse só o plano ambulatorial, você não migraria para um plano completo. Tinha que procurar um igual. Então, se fosse regional com regional, nacional com nacional, enfermaria com enfermaria, coparticipação com coparticipação. Exatamente. Tinha que ter exatamente igual. E, além disso, ter faixas de preço próximas, porque isso caracterizaria mais ou menos o tipo de padrão oferecido. Né? Por exemplo, se você tivesse um plano de uma linha mais barata, popular, e você quisesse mudar para um plano com a mesma cobertura, ambulatorial, hospitalar, e mudasse para um plano com um padrão muito elevado, que a diferença de preços fosse grande, você também não conseguia, mesmo tendo produtos iguais. Certo. Mesmo eu tendo um produto completo aqui e outro aqui, com o mesmo padrão. Mas se a faixa de preço fosse muito diferente, um custava 200, o outro custava 400, eu não podia migrar. Ok. Agora, na legislação anterior também tinha um período, né, que a gente vai explicar aqui para o nosso público, que é a questão da janela, né? Exato. O governo determinava, pela normativa, na agência, um prazo de 4 meses durante o ano que você poderia fazer esse tipo de migração. Ou seja, quando ele completava um ano era o aniversário do contrato. E ele tinha ali do 13º mês ao 16º para poder mudar. Depois ele não podia de novo. Tinha que esperar completar um ano de novo. De novo, encontrar a janela de novo. Certo. Isso já era um limitador extremamente grande, né? Ok, então. Então, Jorginho, agora vamos virar a chave, né? Pronto. Em homenagem aí a Cláudia Lopes. Vamos falar agora da RN 438 propriamente dita, né? E as suas características, né? Eu acho que muito importante entender, gente, que 70% dos planos de saúde do mercado brasileiro estão nos planos empresariais. Então, quando você abre a possibilidade de uma portabilidade para este universo, né? E Jorginho, aqui vamos discutir muito sobre esses cruzamentos a seguir, ela dá uma abertura muito grande para isso, né? E eu acho que é por aí, não é, Jorge? A norma agora atinge a maioria do usuário de plano de saúde, né? Antes ela só atendia 30%. De certa forma todos, né? Porque se eu tenho individual, com adesão, e o empresarial de 2 a 29, já que o 30 para cima não tem carência, então exatamente. Todo Você mundo agora fazer, tem a condição de estar trabalhando. Isso aí. Hoje ela deixou de atender só 30% do associado que podia fazer essa migração e passou a atender um universo total dos 47 milhões de usuários que tem de plano de saúde. Então hoje qualquer um, em qualquer plano, pode fazer essa migração. E também uma coisa importante, acabou essa janela para você fazer a migração. Então não existe mais essa janela de período que você tinha durante o ano para poder fazer. Somente uma parte. Quando a gente fala sobre o hoje, é no sentido da decisão técnica. Sim. Porque esta normativa só entra em vigor a partir de junho de 2019, por favor, anote isso e não esqueça. Exatamente. Não tente praticar hoje nem amanhã, tem que aguardar até junho, né, Jorge? Esse processo começa a partir de junho, até porque as operadoras têm um prazo de adaptação para isso. Ok. Vamos então falar sobre o item compatibilidade de preço, né? Eu acho que é a grande primeira virada desse processo. Isso. Qual é a mudança significativa? Essa que a gente falou, do fato de você não ter mais uma janela, o fato de você atingir hoje todo o universo da saúde suplementar, que pode hoje fazer a portabilidade, mantém-se os prazos mínimos
2 anos para a primeira portabilidade e 1 ano a partir da segunda, sendo que se o cliente no primeiro momento ele cumpriu alguma CPT, vão ser 3 anos e daí diante 1 ano. E se o cliente muda de padrão de acomodação, aí ele vai ter 2 anos para a segunda e terceira mudança. Então isso é basicamente o que já era, não houve muita mudança. Agora o que muda e aí muda de forma significativa? A não exigência mais de compatibilidade de coberturas. Então, agora, a partir de junho, como você mesmo frisou, não hoje, mas a partir de junho, o cliente pode mudar de um plano ambulatorial para um plano completo ambulatorial, mas hospitalar. Isso já é permitido com a nova legislação. Mas aí já explique logo, né? Se ele sai do ambulatorial para o plano de internamento, ele pode operar no mês que vem? Não. Para as coberturas que ele não tinha no contrato dele, que ele chama de contrato de origem, né, ele vai ter carências. E aí ele vai cumprir as carências que a operadora nova pratica nos produtos dela, atendendo, logicamente, o limite de prazo de carência que a legislação tem. Ela não pode passar disso. Mas, para as coberturas novas, ele terá carência. Isso, no meu entendimento, isso, assim, a gente até fez uma discussão aqui antes, não está claro na norma, mas a gente entende que padrão de acomodação, que o fato de você ter ou não coparticipação, isso tudo altera a característica do produto. Então, logicamente, para essas mudanças haverá carência, mesmo com o padrão de acomodação. Mesmo padrão de acomodação. Então, essa é uma mudança. É comum em muitos contratos, né, na legislação atual, que o cara compra, por exemplo, né, se eu mudo de enfermaria para apartamento, que eu pague durante 1 ano, certo? Pela acomodação em apartamento, ainda continuando em enfermaria. Né? Pode ser que continue desse jeito. Eu imagino que as operadoras vão usar essa mesma lógica, sabendo que a norma deu um prazo para adaptação de 1 ano para as operadoras. Tá? A norma entra em vigor em junho, mas a adaptação dessas regras todas para a operadora é de 1 ano para ela se adaptar totalmente à norma. Agora, o que é que isso modifica? Primeiro que era, como o Velasco já tocou aqui, era quase que impossível você fazer uma portabilidade, porque além da questão das coberturas, você tinha um período curto para tomar essa decisão e você não podia fazer mudanças de padrão de cobertura. Então, limitava bastante. O que não mudou foi a equivalência de preços. Mesmo fazendo esta mudança de coberturas, você também continua tendo uma equivalência de preço, ou seja, você tem que mudar para produtos que estão dentro da sua faixa de preço atual. Tem alguma pergunta? Pergunta no ar, vamos lá. Roberto Magalhães está perguntando, será possível migrar de planos coletivos por adesão para empresa e vice-versa? Sim, né? Roberto, você está aí antecipando algo que a gente ia trabalhar lá na frente. Tem uma grade, né, de possibilidades. Mas existe sim, né, uma grade de possibilidades. Eu vou passar aqui para Jorginho, mas vou antecipar para você o seguinte. É muito importante a questão aí da elegibilidade, ok? Tudo é possível agora. Você quer mudar para um plano empresarial, evidentemente que você vai ter que ser sócio, né? Ou você vai ter que ser empregado da empresa, ou você vai ter que ser estagiário da empresa. Ou seja, a questão da elegibilidade vai se tornar muito importante. Né? Então, se você agora tem direito à portabilidade, você tem que estar atento de que, logicamente, toda a documentação haverá uma ampliação no seu recurso, inclusive na parte de cobertura parcial temporária. Né? As operadoras vão ser ainda mais prudentes no sentido de, ao você fazer um plano, né, que seja conferido, você tem que ter responsabilidade com o que você assina, o nosso cliente, o nosso parceiro, todo mundo tem que ter muita responsabilidade e trabalhar o princípio da boa-fé, isso é muito importante. Jorginho, nós temos aqui um quadro, né, que é uma âncora para a gente sobre essa questão e vamos então trabalhar para o nosso amigo aí todas as possibilidades do que eu chamei aqui, Roberto, de para, né? Então, você pode sim mudar em todas as esferas, viu? Para baixo e para cima. Exatamente. Hoje, com a mudança, isso é importante, o que já falou. A exigibilidade, ou seja, aquilo que eu preciso para me caracterizar como um possível comprador daquele produto, não muda. Então, para eu tenho um plano hoje individual.
e quero migrar para um plano empresarial. Eu tenho que fazer parte daquela empresa, ou como sócio ou como funcionário, para eu poder me enquadrar primeiro. Isso prevalece sempre, né? Se eu quero mudar para um plano de adesão, eu tenho individual, eu quero entrar para um plano de adesão. Então eu tenho que ser daquela categoria, eu tenho que estar associado àquele sindicato, àquela entidade, àquela associação. Essa característica de exigibilidade não muda nada. Eu vou precisar cumprir isso também. Mas a grande novidade é essa, que eu vou poder portar as minhas carências para qualquer produto, em qualquer situação. Eu posso ir do empresarial para o individual, para o coletivo por adesão e para outro coletivo por adesão também, ou outro empresarial. E vice-versa. E vice-versa. Eu posso ir do adesão, eu tenho uma adesão hoje, sair para um coletivo empresarial, para um plano individual ou para um outro coletivo por adesão. Essas mudanças são possíveis. Eu não preciso mais cumprir o padrão de acomodação. Eu podia ter um individual só ambulatorial e ir para um plano completo por adesão, desde que eu tenha vínculo com aquela entidade. Então, assim, isso foi a grande mudança efetiva. Porque, como a regra era, o plano tinha que ser igual, o produto tinha que ser igual, era muito difícil você fazer essa mudança. E aí, eu quero dizer para você aí o seguinte, chaves, tá? Compatibilidade de preço. Igual ou inferior. Isso. Se você tem uma mudança para um plano empresarial, a necessidade do vínculo empresarial. E se você tem uma mudança para um coletivo por adesão, você tem que ter um vínculo setorial ou classista, né? Como hoje é. Então, eu e Jorginho somos administradores de empresa. Então, se eu quero ir para um plano coletivo por adesão, eu e Jorginho temos que ter a carteira do Conselho Regional de Administração. Ok? E isso é super importante você entender. Maravilhosa pergunta, né? Antecipou aqui um pouquinho o que estava na nossa grade, mas é exatamente isso que a gente quer. E muito obrigado, Roberto, aí pela sua brilhante pergunta. Lembrando que é importante isso. Aqueles prazos também têm que ser cumpridos, ou seja, para eu fazer a minha primeira portabilidade, eu tenho que ter no mínimo 2 anos, normal. Se eu tiver no meu contrato de origem algum tipo de persistência, no mínimo 3. E a partir daí, 1 ano para nova portabilidade. Agora, se eu mudar de padrão, aí cobertura, padrão de acomodação, abrangência, eu aí passo a ter na nova portabilidade, na segunda, vamos dizer assim, a necessidade de ter no mínimo 2 anos para poder realizar. Ok. Aí, gente, vamos começar a pensar o seguinte, eu tenho um plano, né? Resolvi mudar, seja ele individual, coletivo para adesão ou empresarial. Agora vamos embolar mais um pouquinho isso aí, né? Vamos complicar. Tá, né? vamos complicar. Jorginho, fala aí sobre a importância disso para demitidos e aposentados dos artigos 30 e 31 da lei, que já existe algumas questões definidas sobre esse tema. Pois é, segundo a agência, e ela deixa isso estampado até nas divulgações normativas, a preocupação que ela teve foi exatamente atender esse público, que é o público que já está sem vínculo com a empresa e que quando perdia o direito de ficar na apólice de demitidos ou aposentados, ficava sem alternativa de contrato ou teria que começar tudo de novo, fazer um novo contrato, com todas as carências, começar do zero, um cara às vezes que já tem 10 anos de cobertura de plano. Então, a principal preocupação da agência foi atender a esse tipo de associado que precisa de uma solução pós o término dele da apólice de aposentado e demitido. Então, ele passa a ter a opção de fazer a portabilidade das carências dele, indo para fazer uma opção dessa de plano de transferência. Agora, ele faz, né, 60 dias após a opção, né, mas eu acredito também que ele possa fazer 60 dias quando estiver concluindo aqueles 6 meses ou 24 meses que ele tem direito. Não, sim. Ele tem um prazo de 60 dias de cessar o direito de cobertura dele para fazer essa portabilidade. Sempre. A gente vai falar em algum momento nas questões especiais, né? Porque tem umas situações aí que passam por cima dessa. Eu acho que a gente tem que seguir o seguinte rito. Primeiro a gente está aqui cuidando dos demitidos aposentados, que, gente, eu acho que ficou claro para você, né? Isso. Então você que trabalha numa empresa e que você contribuía para a parcela mensal. Acho que talvez valha a pena vamos voltar um pouquinho nisso, né? Caracterizar
o que é o direito... O que é o direito ao demitido e o que é o direito ao aposentado. Pronto. A normativa, que aí faz parte do artigo 30 e 31 da lei, do marco regulador, da 96. Que veio numa outra RN. Isso. E já existia a regra que, no caso dos associados que eram contributários, tinham planos através das suas empresas e eram contributários, ou seja, pagavam parte desse plano, e aí não vale com a participação, é pagar do prêmio, Da parcela fixa. Ele tem direito, após a saída dele da empresa, ou no caso de demissão, ou aposentadoria, a ficar numa apólice de aposentados e demitidos, ainda vinculada àquela empresa. A apólice está vinculada, mas ele paga boleto individual, a sinistralidade ainda está vinculada ao contrato principal, que isso é um grande problema para as empresas, mas é o que a norma determina. Então, essa regra existiu a partir do marco regulador. Agora, tem que ser plano contributário. Se você está numa empresa e sua empresa, você não tem contribuição do prêmio, a empresa não tem obrigação de lhe dar essa opção do artigo 30 e 31. Certo. E mesmo tendo, você tem que fazer a opção, ela tem que informar você tem 30 dias para optar em ficar na apólice de demitidos aposentados e pagar o prêmio integral, porque nessa situação aí já não tem contribuição da empresa, né? Aí você paga o prêmio, o valor cheio, total. Ok. Bom, Jorge, aí, certo, começa a vir outra situação. Eu não contribuo, né? Ou também a operadora resolveu rescindir o contrato, né? Pronto. E aí você tem uma outra condição, que a gente muda-se agora os termos, né? O que acontece então nesse caso? Aí ele fala da portabilidade especial, né? E aí ele dá direito a você, no caso. Você foi demitido, não foi uma escolha sua, a empresa lhe demitiu. Mesmo que você não tenha o prazo mínimo de 2 anos, ainda mas você empresa, foi demitido. Você perdeu o benefício, ou você vai perder o benefício, né? Nessa situação, a agência admite que foi uma saída involuntária, que não foi escolha sua sair do plano. Você também vai ter o direito a fazer a portabilidade. Adinho, eu quero que você repita isso, porque eu acho esse um dos itens mais importantes, porque ele sai um pouco da teoria, eu vou brincar assim, porque é muito prático isso e muito importante para você que está saindo de uma empresa por demissão, ou então a operadora resolveu cancelar o contrato com a empresa, ou também o seu patrão quis cancelar e você, como colaborador dessa empresa, deixou de ter o plano de saúde. Vamos repetir aí, Jorge. Pronto. Então, assim, nessas situações citadas, o contrato cancelado por interesse da empresa, o contrato cancelado por interesse da operadora, ou você foi demitido da empresa, a legislação, a RN 438, prevê essas situações em que você, associado, funcionário dessa empresa, vai poder fazer a portabilidade, mesmo você não tendo ainda 2 anos mínimo de permanência no plano. E também, neste caso, não será necessário respeitar a questão da compatibilidade de preço. De preço também. Ela muda totalmente. A única coisa que você vai ter que cumprir é o seguinte: se você tinha lá 6 meses de empresa, você cumpriu algumas carências já no plano atual. Aquelas que você não cumpriu, você a operadora nova, que é a que chama operadora de destino, vai poder exigir o cumprimento dessas carências. Agora você vai aproveitar aquilo que você tinha. Você vai ouvir muito isso. A operadora de origem é onde você estava, né, ou está neste momento. E a operadora de destino é a operadora que você irá a partir da portabilidade. Bom, e aí a gente dá uma embolada maior ainda agora para poder ajudar você, né, no sentido de ficar tudo muito claro, na situação de uma operadora que tem uma dificuldade financeira efetiva, né, e que vai cair numa liquidação extrajudicial e esse beneficiário vai precisar buscar uma alternativa. Né? É a chamada portabilidade extraordinária. Ele chama de especial e extraordinária. Eu entendo até que seja extraordinária porque não é o comum, não é o que a agência quer liquidar uma operadora, né? Mas às vezes a operadora não tem como se sustentar por questões financeiras mesmo e ela vai entrar em processo de liquidação. Uma parte. Numa primeira hipótese, né, se busca que o mercado absorva essa carteira, tá? E de que outra operadora assuma. Né? Mas nesse interim também pode acontecer que o zero fixe em plano. Né? Exatamente. O que ele faz nesse caso, Jorginho? Nesse caso, ele também está protegido pela 438 e ele também vai
ter direito a fazer a portabilidade. Também com as mesmas regras nessas situações que a gente citou antes, do demitido, do contrato cancelado, ou pela operadora ou pela empresa. Então, assim, ele vai ter a mesma proteção. Ele vai poder fazer a portabilidade, também não vai ter a necessidade de cumprimento dos prazos mínimos e questão da compatibilidade de preço também. Então, é uma proteção a mais que ele vai ter para que ele resolva o problema dele ali que surgiu. Ok. Gente, é o seguinte, né? Quando a gente vê tudo isso, a gente começa agora a pensar nas questões das consequências disso para o mercado, e isso que pode acontecer e o que pode influenciar positivamente ou negativamente, né? E aí a gente agora deixa de ir para aquilo que é tecnicamente claro para os nossos achismos em função, né, da nossa experiência. A gente só pode aqui, no caso, também imaginar, e alguém quiser dar alguma contribuição, que o faça, né? Então, vamos pensar aqui, quais são, então, no sentido do beneficiário, as vantagens que ele possui com esse novo mundo aí a partir de junho? Principal vantagem, ele realmente agora tem um mecanismo de fazer a portabilidade. Um mecanismo possível. Possível, porque o anterior era impossível. Era impossível, o cara não conseguia, porque as regras eram tão amarradas que ele não achava a solução. Na nova legislação, realmente ele passa a ter uma real condição de portabilidade. Por quê? Porque não exige mais compatibilidade de cobertura, não exige mais um período fixo, você pode escolher planos diferentes, você vai ter aquela regra de preços próximos, mas isso é também muito interpretativo, vamos dizer assim, né? Então, realmente você criou essa possibilidade de benefício. Essas proteções para aquele que é demitido, para o funcionário que está no artigo 30 e 31, que é após ser demitido e aposentado. Então, isso tudo realmente criou facilidades, né? O que eu gostaria de dizer é de que... Ele interrompeu, Júlio? Não, pode seguir. O que eu quero dizer é a importância do princípio da boa-fé, né? Porque no princípio da boa-fé, o que é que acontece? Né? Se eu estou insatisfeito com a operadora A, exemplo, uma seguradora, né? Com alguma particularidade da sua rede, né? Eu tenho como de preço e vou mudar para a seguradora B. E assim, nesse universo, muita mudança pode ocorrer. Se eu entendo este princípio, INS, quando traz essa possibilidade, ela quer fomentar qualificação entre processos, porque eu não vou ter portabilidade se eu estou satisfeito e bem atendido pela minha operadora. Então, Jorginho, eu quero reforçar isso, e a gente tem aí alguns aspectos que podem ser confundidos pelo beneficiário, e a gente precisa esclarecer essa questão da boa-fé. Né? Isso é extremamente importante. Quer dizer, a norma, inclusive na norma tem isso citado, qual é o objetivo da agência ao criar ou facilitar a norma de portabilidade. Primeiro, ela entende que isso é uma forma de criar uma melhor competição entre as operadoras. Quer dizer, eu vou ter mais cuidado em reter o meu cliente. Eu vou ter que atender, cumprir o que foi oferecido, o produto, a rede, tudo mais, a qualidade do serviço, a agilidade no atendimento. Então, assim, o entendimento da agência é que isso vai gerar um tipo de preocupação com a operadora para melhorar o serviço dela. E a outra questão é essa, é proteger o associado desses imprevistos, de ele de repente contratou com uma determinada rede, no final das contas ele não tem mais nada da rede que ele foi oferecido. Você sabe que eu me lembrei de um item super importante. Hoje, nos contratos coletivos por adesão, já que não há decisão de você beneficiário, pode ocorrer, e nós já vimos ocorrer, da operadora, né, no aniversário da apólice, ela encerrar o contrato. Sim, e isso faz com que o pessoal na ponta, que não tem esta informação, ele então, exemplo, uma mulher grávida, ela pode ter no contrato coletivo por adesão encerrado, né? Ela está com 6 meses de gravidez e o contrato vai se encerrar daqui a 60 dias, ou seja, no 8º mês o contrato vai se encerrar. Então, estava aqui conversando com você e me veio... Aí essa pessoa ficaria sem alternativa de mercado para garantir esse parto. A norma nesse de caso já ajuda proteger essa pessoa. Então, assim, esse é o lado positivo, vamos dizer assim. Agora, vamos virar a chave. Aí você tem as consequências, como você falou. Uma questão importante para nós do mercado é, primeiro, todo esse movimento de portabilidade não tem intermediação do corretor. Esse processo acontece entre o associado e a operadora, a de origem e a de destino.
Então, esse mercado ele vai se regular diretamente entre operadoras. Então, para o corretor, logicamente, existe uma perda aí, né? Natural. Eu acho que dentro do processo, né, do que a Real trabalha, do que a Luz trabalha, né, o nosso processo consultivo se mantém para você, cliente Claro. nosso, né, e eu acredito que qualquer profissional responsável de contribuir para esse processo, né? Em que momentos deve haver a venda, em que momentos deve haver a portabilidade. Qual é o princípio básico? Elegibilidade, segurança processual para quem? Para todas as partes. Nós, profissionais de segmento, você, cliente, principalmente, e logicamente também as seguradoras. Agora, vamos imaginar aqui, então, Jorginho, que consequência negativa poderia ter aí no sentido do aumento do sinistro, de problema para as operadoras? Você vislumbra? Por exemplo, você falou coisas importantes. Se essa mudança não for de boa fé, se o cliente está querendo se aproveitar de uma situação de momento, por exemplo, eu estou num plano, tem uma restrição de rede, vou fazer um procedimento cirúrgico e eu preciso de uma rede mais ampla de hospitais que não estão na minha rede. E aí eu resolvo mudar exatamente próximo a isso para que eu tenha essa possibilidade. Se você tiver no mesmo padrão de produto, você vai conseguir fazer sem carência. Se você mudar de padrão, aí não, você ainda tem uma carência. Mas, de qualquer maneira, se não houver o sentido de boa-fé, realmente eu estou saindo, porque realmente eu tenho um problema, a operadora não está mais me oferecendo aquilo que ela prometeu oferecer. Ou seja, o risco aí é a lei ser rasgada, né? Ou seja, eu quero fazer uma cirurgia importante, estou numa operadora, vamos chamar de mais frágil, e quero ir para uma operadora que tenha uma condição superior, e aí eu quero fazer lá, e aí eu vou querer quebrar a compatibilidade, vou quebrar a carência que tem a cumprir, né? E aí vamos torcer para que todos os agentes desse processo aí, e aí eu chamo neste processo, inclusive, a área da justiça, né, para que, numa condição onde a própria lei está flexibilizando, eu não usar isso, né, de maneira equivocada, e que eu possa seguir o exemplo da boa-fé, e que eu possa... Temos uma pergunta? Por favor, daqui a pouco eu continuo meu raciocínio, mas pergunta é prioridade. Vamos nessa. Tem um comentário de Cristiane Santana, parabenizando a participação de Jorge Araújo, profissional competente de grande valor na área de seguros de saúde complementar. E Roberto Magalhães fez outra pergunta. Ele falou: algumas operadoras não aceitam compras de carência de determinadas congêneres. Com a norma isso acaba? Ou seja, dentro dos parâmetros exigidos, não poderá haver recusa? Ok, eu vou fazer um breve comentário para a Jorginho complementar. Na verdade, muda a tratativa, né? Não vai haver essa situação da compra de carência. Neste caso, né, você vai trabalhar o termo da portabilidade. Ou seja, aquele cliente X, né, seja de plano individual, coletivo ou empresarial, ele vai sair da operadora de origem para a operadora de destino. E eu quero ir para tal lugar. Então, se eu cumpro as regras de elegibilidade, né, eu vou então ir para outro plano sem nenhum tipo de carência, se você já não a possuía, cumprindo as regras aqui explicadas. Correto, amigo? E lembra que a gente falou no início isso, que carência é um marco, vem dentro do marco regulador, em 98, mas a carência é um critério comercial das operadoras. Então, cada uma pode dizer que redução ela vai fazer e de que operadoras ela entende que o produto é similar e ela vai fazer redução de carência. Isso continua, não muda nada. Portabilidade é outro instrumento. Por isso que nesse caso de portabilidade, essa relação aí é operadora-cliente, porque aí faz parte da legislação, é diferente, são coisas diferentes. Compra de carência, a operadora vai poder continuar dizendo se ela aceita ou não comprar daquela carência, ou em que condições ela aceita, se o produto tem que ser compatível e tal. Essa regra é comercial, entendeu? Não é obrigatória. Portabilidade não, aí ela já não tem o que fazer. O cliente vai poder portar normalmente, por quê? Porque a lei determina que ele pode naquelas condições. Ela só vai exigir e manter carência se ele fizer uma mudança de padrão de cobertura ou acomodação, que aí ela pode, porque ele não tinha, ela pode continuar exigindo carência. Tá? É importante, Roberto, só entender essa diferença do que é carência. Volto a dizer, é uma questão comercial, não é uma obrigação da operadora. A portabilidade não, aí já é uma questão obrigatória. Tá? Ok. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final
Eu quero estar agradecendo desde já aqui, né, a disponibilidade de Jorge, né, que veio até aqui, né, e ele é um profissional que trabalha um conceito importante, né, que comunga com a Anubis, que é de trabalhar a educação, de sermos agentes de transformação, né, somos colegas desse mercado aí juntos, formamos aí 50 anos de experiência, pelo menos aqui à sua disposição. E esse é o mercado que a gente quer ter, né? É plantar coisa boa para colher coisa boa. Ok? Jorginho, por favor, faça aí as suas razões finais, né? Alguma consequência a mais que você queira citar, para que a gente está encerrando aqui a nossa live de hoje. Bom, é importante lembrar uma coisa que a gente não citou detalhadamente, mas na norma cita, que é o seguinte: para que você tenha direito à portabilidade, você precisa manter o seu vínculo com a operadora e estar adimplente. Então, assim, se você estiver inadimplente, você não consegue fazer portabilidade, tá? Nos casos que existe esse período de transição, essa opção também tem que ser no prazo de 60 dias. Então, você tem que estar atento a essas questões. 60 dias da ciência. Da ciência. Tanto do desligamento dele, ou no caso de o contrato ser cancelado, ele tem esse prazo para cumprir. Fora isso, se o seu contrato está ativo, não, a qualquer momento, cumpridos os prazos mínimos de 2 anos, você vai poder fazer. Então, atentar para a questão da adimplência, que é extremamente importante, porque você vai ter que estar adimplente na operadora de origem para migrar para a operadora de destino, tá? No mais, agradecer a Gelase pelo convite mais uma vez aqui. Eu me sinto muito honrado e, realmente, como ele fala, eu entendo que a educação é fundamental. As boas práticas têm que ser retransmitidas, né, passadas. O nosso mercado é um mercado extremamente importante, tanto regionalmente como nacionalmente. Saúde é uma questão fundamental para todo mundo. E esse mercado de saúde suplementar tem uma importância muito grande para o país, né? Por quê? Primeiro porque ele ajuda o próprio governo, o Estado, a gerar um bem-estar na população. Certo. O mercado atende 47 milhões de pessoas, então esse é um volume significativo, apesar de representar apenas 23% da população brasileira. Mas é um número gigantesco. E os números, existe comparativo, se você pesquisar, existe comparativo entre operadoras, a sua saúde suplementar e o SUS, você vai ver que os números são gigantescos da saúde suplementar. E vale a pena a gente olhar isso. Então eu fico feliz, agradeço, espero ter outras oportunidades. Um abraço a todos. Ok, gente. Fecho dizendo para vocês o seguinte, né? Todo ambiente, né, assim como eu tenho falado sobre a natureza, ele tem que ser sustentável. E esse segmento precisa ser sustentável. E para tal, precisa que todo mundo reme a favor, né? Então, o comportamento profissional que tem uma corretora de seguros que vai levar uma solução para o seu cliente, ele tem essa habilidade. A ANS, quando publica o RNS, ela está agindo com muita responsabilidade. Você, cliente, ao consumir o seu serviço, precisa também fazer a mesma coisa, ok? E usar, certo, o princípio da boa-fé para fazer essa mudança. Né? É preciso que toda a área jurídica, a área de governo, também todo mundo tem que ser sintonia, inclusive o prestador de serviço, né, no momento que atende o beneficiário de maneira correta. Assim teremos um futuro melhor para esse segmento tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos pela participação, um bom dia, né, e que Deus continue nos abençoando.